Dostoiévski começa seu livro Memórias do Subsolo assim, com um aviso. Tanto o autor como o texto dessas memórias são, naturalmente, imaginários. O que é engraçado, já que trata-se de um dos monólogos mais carnais, palpáveis e verdadeiros da literatura. O protagonista, que se apresenta como um homem doente, mau, desagradável, nos arrasta para dentro das voltas da sua mente, nos despejando suas mais prazerosas frustrações e seus prazeres mais frustrantes. Do seu jeito grosseiro, desajeitado, ele é acima de tudo extremamente consciente. E como o próprio coloca, consciência demais pode se tornar uma doença. Agora, o que será que acontece quando o personagem é apenas consciência? E é esse questionamento que nos arrasta para dentro de um solitário restaurante, em um dos capítulos da genial história em quadrinhos Astro City. É então que o leão de terno lá sentado, após receber um convite que ainda não sabemos qual é, enraivecido, indaga do seu próprio subsolo. O que quer que eu faça? Bom, não era nada demais, apenas um contrato para alguns comerciais de TV. Mas como Dostoiévski muito bem colocou em seu livro, do que poderia falar um homem, ou um leão decente, com o máximo prazer que não de si mesmo? Então, o leão começou a contar sua história. Somos arrastados para 1946, em plena exibição do filme O Monstro do Continente Negro, em Astro City. Mas aquela era uma noite diferente e o monstro do filme saía da tela para aterrorizar a plateia. Como é sempre bom nessas horas, um super-herói se fez presente para deixar todos seguros. E não foi nenhuma surpresa quando se soube que por trás de todo aquele pânico estava um velho supervilão chamado Professor Borzoi. Sua máquina se aproveitava da mesma coisa que nos faz mergulhar nessas histórias, o que hoje chamamos de suspensão de descrença, ou, talvez aqui mais do que nunca, da nossa criação ativa da crença. Enquanto assistia o filme, o público acreditava no monstro, e o que Borzoi fez foi utilizar essa crença para trazer o monstro à vida. Talvez por um erro de cálculo, mas o fato é que a máquina de Borzoi afetou também um outro cartaz presente no cinema, de um desenho que tinha passado antes do filme, e de repente, no saguão, nosso protagonista ganhava vida. Antes disso, ele nunca tinha existido, pelo menos não por ele mesmo, e já sabemos que consciência pode ser um fardo. E assim, apenas começavam seus problemas. Depois de alguns processos e acordos judiciais sobre a quem pertencia essa tão nova criação, ele conseguiu sua independência e até algumas propostas para gravar longas-metragens. Pasmo, ele aceitou, e um de seus filmes foi um sucesso. De certa forma, o quadrinho coloca um olhar crítico sobre a socialite hollywoodiana. E, curiosamente, em um certo momento do livro, o narrador de Memórias do Subsolo nos descreve seus colegas de classe com palavras que poderiam muito bem se referir a essa alta sociedade. Eles não compreendiam nada, nenhuma vida real, e era justamente essa característica deles que o indignava. Reagiam de modo estupidamente fantástico à realidade mais evidente que até feria o olhar, e já então estavam acostumados a venerar unicamente o êxito. Riam cruel e vergonhosamente de tudo que era justo, mas humilhado e oprimido. Confundiam um posto elevado com inteligência. Está claro que uma boa parte de tudo isso provia da estupidez dos maus exemplos que lhes rodeavam incessantemente a infância e a adolescência. Eram devassos até a monstruosidade. Naturalmente, também nisso, tudo era principalmente exterior, repassado de cinismo artificial. Está claro que a juventude e certo frescor apareciam neles, mesmo por trás da devassidão. Mas até esse frescor era pouco atraente e manifestava-se sob certa forma de libertinagem. O leão, assim como o narrador, odiava-os terrivelmente, embora fosse talvez até pior do que eles. Sua carreira nesse mundo passageiro começou a degringolar até a grande gota d'água com a morte por overdose da atriz Corliss McBride. Era o mais próximo que o leão tinha de uma alma amiga, ainda que ela não perderia muito tempo com ele se não fosse pela grana que ele dava para ela, e pela droga que a grana bancava. Foi ele que achou o corpo dela. Mais tarde, descobriram o grande segredo de Corliss. Ela tinha apenas 14 anos. Agora, sozinho, com os amigos não mais atendendo quando ele chamava, pela primeira vez o leão teve tempo de pensar, e se deu conta do pouco que tinha. Ele veio ao mundo já com memórias, de aventuras, do namoro inocente com uma leoa, dos sobrinhos travessos. Mas não passavam de lembranças, e ainda por cima fictícias. Quem poderia se vangloriar das próprias doenças e ainda procurar causar algum efeito com elas? Mas é o que todos fazem. É justamente das doenças que se vangloriam, e aqui não seria diferente. Mais tarde, consolava o leão pensar que, se soubesse, ele teria tentado ajudar Corliss, mesmo sabendo que isso era conversa mole e que, mesmo não matando a menina, ajudou a cravar aquela agulha no braço dela. Se perguntava, até mesmo, se teria sido melhor se a morta fosse uma viciada maior de idade. E eu me pergunto, a consciência de sua própria culpa o torna menos culpado? Ele é menos terrível, ao saber que é terrível? Não era o que os olhos dos outros diziam. Olhar para os seus olhos, enviesados e frios, era o sinal evidente de sua incapacidade e insignificância, que ele mereceu.
Foi então que resolveu deixar tudo para trás, abandonando Hollywood. É interessante notar que o subsolo do título do romance de Dostoiévski se justifica primeiramente no momento em que o narrador se vê não como um homem, mas como um camundongo, o qual não resta alternativa senão se esgueirar vergonhosamente para sua fendazinha. Ali, no seu ignóbil e fétido subsolo, o camundongo emergiria logo em um rancor frígido. A caracterização como leão na história de Astro City dá complexidade para um personagem que ainda se sente derrotado, mas dono de um distorcido senso de superioridade por surgir e viver entre a socialite hollywoodiana. Mas é ao abandonar Hollywood que ele fica ainda mais consciente de seu próprio ser. Para o uso cotidiano, a consciência humana comum seria mais do que suficiente, mas como eu já disse, ele é apenas consciência. Então ele pode até sentir fome, mas isso não quer dizer que ele precise comer. Mesmo dormindo sobre a nevasca, atravessando o deserto a pé sem tomar água, mesmo fazendo isso por 6 anos, ele não morre. Não mais leão, mas apenas camundongo, ele acaba voltando para uma vida medíocre. Quando se repara, as razões evaporam, não se encontra o culpado, a ofensa não é mais ofensa, mas algo semelhante à dor de dentes, da qual ninguém é culpado, e por conseguinte, resta mais uma vez a mesma saída, e assim, se desiste. Seus desenhos voltaram a passar na TV e pouco tempo depois um grupo de agentes o encontrou querendo abrir um restaurante de tema nostálgico, que evocasse os anos 40, fazendo dele uma peça promocional viva. Desiludido e um caminho sem saída, ele acaba aceitando. E, surpreendentemente, vem dando certo. A tagarelice durante o dia e os filmes antigos durante a noite se tornam uma proposital forma de preencher o vazio e, mesmo consciente da liquidez do seu mundo, ele segue administrando o restaurante, como um dos donos. Será que é realmente verdade o que Dostoiévski escreveu? Que todo homem decente da nossa época é e deve ser um covarde e um escravo? Que essa é sua condição normal? Nem ele esperava por um desprezo tão imenso. Talvez um dia ainda nasceremos de ideias, mas por enquanto elas ainda são apenas vendidas. No final da história, mesmo se percebendo o produto daquele mundo que o destruiu, o leão não foge do seu papel. E talvez tenha até sentido prazer nisso, como nas palavras de Dostoiévski. Um prazer que vem justamente da consciência demasiado viva que ele tinha da própria degradação. Vinha da sensação que experimentava de ter chegado ao derradeiro limite, de sentir que, embora isso seja ruim, não pode ser de outro modo, de que não há outra saída. De que o leão nunca mais será diferente, pois, ainda que sobrasse tempo e fé para isso, certamente não teria vontade de fazê-lo. E mesmo se quisesse, nada faria nesse sentido, mesmo porque em que se transformaria? Esse mesmo narrador, em certo momento, admite que imaginava, para ele mesmo, aventuras, e imaginava uma vida, para viver ao menos de algum modo. E o leão escolhe assinar o contrato. Mas um aviso, tentem não acreditar demais neles. São apenas personagens imaginários. Meu nome é Henrique e esse foi um dos vídeos que mais me diverti fazendo nos últimos tempos. Boa parte do texto é integralmente do Dostoiévski, mesmo que não apareça na tela. Foi um exercício bem interessante em mesclar a narrativa dele com a minha própria, desafio difícil quando se trata de um dos maiores romancistas da história. E como vocês sabem, através da nossa parceria com a Amazon, dá para comprar vários livros com desconto e ainda ajudar o canal. Então vou deixar o Memórias no Subsolo, o clássico absoluto dele, Os Irmãos Karamazov, e outros links para vocês darem uma olhada nas promoções. Ainda essa semana devem ficar prontas nossas camisetas, então não esquece de seguir nossas redes sociais para garantir a tua. Vão ser só 50 unidades. Se é novo aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta aí embaixo o que achou. Até semana que vem. Será que foi tudo?